nos rendemos, Jesus. Mova-se em nós, quebrando os corações, a tua presença, o que nos faz cantar. Nós te adoramos, pois só tu és santo, e não há nada que tome o teu lugar. Nome sobre todos, tu és poderoso, e para sempre tu reinarás. Mais uma vez, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui. Toma o teu lugar. A ti nos rendemos, Jesus. Mova-se em nós, mova-se em nós, quebrando os corações, a tua presença, o que nos faz cantar. Nós te adoramos, pois só tu és santo, e não há nada que tome o teu lugar. Nome sobre todos, tu és poderoso, e para sempre tu reinarás. Só tu és santo, teu nome é santo, só tu és santo, te adoramos. Só tu és santo, só tu és santo, teu nome é santo, só tu és santo, te adoramos. Nós te adoramos, pois só tu és santo, e não há nada que tome o teu lugar. Amém. É por isso que nós adoramos o Senhor. Ele é santo, digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. É o povo do Senhor aqui presente, igreja dele presente, cantando a Ele, o nosso Deus, o nosso Pai, a nossa proteção, o nosso escudo. Por Ele que vivemos, por Ele que cantamos, por Ele que adoramos, por Ele que devemos caminhar a nossa vida. Ele que nós vamos cantar mais uma canção. É teu povo. Só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno
canção, você vai poder expressar a sua gratidão ao Senhor, trazendo aqui seus dízimos, as suas ofertas. Tenho sempre dito isso com generosidade no coração, é que nós o fazemos, é reconhecendo a bondade do Senhor, que nos acompanha dia após dia, né? Semana após semana, mês após mês, ano após ano. A bondade do Senhor se estende a cada um de nós, a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, né? E como reflexo disso, nós podemos entregar ao Senhor aquilo que Ele nos concede como oferta a Ele. Então, que você possa fazer isso com gratidão no seu coração, com alegria no seu coração, enquanto você canta, e se desloca aí do seu lugar e dá aquele abraço. Quem está do seu lado, pelo menos 50 abraços, né? Enquanto você participa desse momento, você vai fazer 3 tarefas. Enquanto você canta, você traz o seu dízimo e a sua oferta, e você dá um abraço em quem está aí do seu lado, cantando e adorando ao Senhor, também dessa forma. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. De Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Feche seus olhos aí no seu lugar. Agradeça ao Senhor por esse tempo tão precioso. Sustento do Senhor. Tempo de compartilharmos em família e reconhecer que a bondade do Senhor tem sido sobre cada um de nós. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor e oramos a Ti, ó Deus, com o nosso coração. Clamamos ao Senhor, ó Deus, porque nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é bondoso para conosco. Em todo o tempo, ó Deus, o Teu amor é presente. Nós podemos perceber isso. Seja no sustento de cada um de nós, das nossas casas. Ó Deus, no sustento da nossa igreja.
nós podemos ver, ó Deus, que o Senhor está conosco em todo o tempo. Por isso nós cantamos, nós erguemos as nossas vozes, ó Deus, aos céus, o nosso coração, e nós adoramos o Senhor, nós te louvamos por isso, e adoramos o Senhor por quem Tu és, ó Deus, em cada um de nós, por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor representa, pelo Teu grande amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, ó Deus, que são o sustento das nossas vidas. Nós te louvamos por isso, adoramos o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, e no Senhor nós colocamos toda a nossa dependência no nosso coração. Recebe a nossa gratidão nesta manhã, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Som. Testando som. Não? Deu? Ah, pronto. Tá vendo? O problema é entre o púlpito, como é que é? E a bateria, né? Boa manhã a todos, meus irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Amém. Abra comigo sua Bíblia, vamos fazer a nossa leitura de hoje em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler apenas um único verso, que é dois versos, o verso 26 e o verso 27. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, verso 26 e o verso 27. Amém? Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor, palavras do apóstolo: fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e nem deem lugar ao diabo. Vamos ler novamente? Dois versos apenas. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e nem deem lugar ao diabo. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Senhor, nós te suplicamos que o mesmo Espírito que inspirou essa palavra, que está em nós e entre nós, possa nessa manhã iluminar a nossa mente, Senhor, para que possamos entender essa palavra, Pai. Mas, sobretudo, nós te pedimos que o teu Espírito leve essa palavra da nossa mente ao nosso coração. Ó Deus, e que possa produzir vida, Senhor, possa produzir transformações. Assim nós oramos e oramos por causa do nome irrecusável de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso de número 13, ele diz o seguinte: que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas, no qual nós éramos escravos, e como nós temos aprendido aqui em Efésios, nós éramos escravos de Satanás, nós éramos escravos do mundo, essa mentalidade mundana, mas também nós éramos escravos de nós mesmos. Então, o que Cristo fez? O que a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário fez? Ele nos libertou, ele quebrou as cadeias que nos prendiam a Satanás,
as cadeias que nos prendiam a um sistema mundano que é anti-Deus, e também as cadeias que nos prendiam às nossas próprias vontades. E agora o que ele fez? Ele nos transportou, ele não apenas nos libertou, mas agora ele também nos transportou para um reino. E esse reino tem um rei, e esse rei é o Filho do amor de Deus. Então nós não somos salvos apenas de Satanás, do pecado e da escravidão de nós mesmos, mas agora nós também somos salvos para alguém. Cristo nos salvou para Ele, para que pudéssemos viver diante dEle para a sua glória. E viver como, meus irmãos? O apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, ele vai dizer justamente isso, né? Como nós devemos viver. Uma vez que essa nova sociedade que foi fundada a partir da morte e ressurreição de Cristo foi estabelecida, como nós devemos viver agora? Essa é a nossa grande questão aqui no capítulo 4. 4, 5 e 6, Paulo vai dizer justamente isso. Nós precisamos viver em novidade de vida. E no capítulo 4, Paulo vai argumentar que essa nova sociedade precisa gravitar em torno de duas realidades. A primeira realidade é a ideia da unidade. A igreja de Jesus precisa agora viver em unidade e também precisa viver em santidade. Unidade porque nós não fomos salvos apenas para ter uma relação vertical com Deus, como se a gente fosse, depois da salvação, desencarnados e não tivéssemos mais nenhum contato com esse mundo e vivêssemos agora só olhando para o alto. Não é? Absolutamente. Quando nós somos iluminados por esse reino de amor, quando esse reino de amor começa a fazer sentido para nós, iluminar a nossa vida, Deus nos faz olhar para o nosso irmão. Porque a vida cristã, meus irmãos, é justamente isso, é vida. É prática. É algo que toca e que afeta todas as pessoas ao nosso entorno. Então, se nós queremos viver para agradar a Deus, nós precisamos desenvolver uma vida em comunidade. É por isso que, mais uma vez, a gente repete, não é? Não existe cristianismo à parte da igreja. O que está muito em moda hoje é você viver uma vida desigrejada. Aí você vê os desigrejados falando assim, olha, eu não preciso da igreja porque Deus está em todo lugar. Aí Deus está no cinema, ok, Deus está lá no cinema. Não, Deus está lá na minha família. Quando eu estou ali com a minha esposa, assistindo Netflix e tal. Sim, é verdade. É importante você ver Deus na sua vida cotidiana. Deus está ali. Deus está com você quando você faz uma viagem. Deus está com você na praia, você vê o pôr do sol, não é? Você fala, nossa, senti a presença de Deus nesse lugar lindo. É verdade, Deus está presente na sua criação. O livro da criação é o segundo livro de Deus. Deus se revela por meio das coisas que foram criadas. Mas, também, quando a gente pensa assim que Deus está em todo lugar, ora, se Deus está em todo lugar, Ele está na igreja também. Não é? É engraçado que a pessoa fala, Deus está em todo lugar, ok, mas por que você não vai na igreja? Ele está lá também, filho. Ele está entre nós. De uma forma ainda mais viva. De uma forma ainda mais significativa. Porque nós conseguimos enxergar Deus, irmãos, na face do outro. Né? Nós vemos Deus na face do nosso irmão. E isso é belo demais, não é? Foi Jesus que disse, quando você dá de comer e de beber a um dos pequeninos, você fez a mim. O que nós fazemos aqui domingo após domingo? É a gente perceber justamente isso, que nós não estamos desconectados. É que nós fazemos parte de um corpo. Paulo usa essa metáfora fantástica, um corpo. E cada parte desse corpo é significativo, tem valor, faz sentido, tem lugar, tem função, tem riquezas. Portanto, quando nós não nos comunicamos, quando nós negligenciamos a congregação, nós não apenas nos enfraquecemos, mas nós enfraquecemos o corpo também. Um dedinho que você
está machucado, ele faz falta. Não é? Até descobriram agora recentemente, não sei o pessoal da área da saúde aí, mas eu vi um médico dizendo que até o apêndice, que até pouco tempo o pessoal falava que ele não tinha função nenhuma no corpo, já descobriu que o apêndice tem uma função. Ele é importante, não é? É interessante isso. Então, não existe nenhuma parte do nosso corpo que não tenha lugar, que não tenha espaço, que não seja importante. Não é? Então, Paulo desenvolve isso. Essa ideia da comunhão. Capítulo 4, ele vai dizer que precisamos viver uma vida de comunhão. E também precisamos desenvolver uma vida de santidade. E ser santo aqui, mais uma vez, tem a ver com os nossos relacionamentos. Nós só somos santos à medida que nós nos relacionamos com o nosso irmão nas bases do Evangelho. O amar a Deus acima de todas as coisas, e o amar ao próximo como nós mesmos, não é um sentimento, gente. É um estilo de vida. É a forma como eu me relaciono com o meu irmão. Isso que é o amor. O amor, portanto, é essencialmente prático. O amor é algo que eu pratico, que assume concretude, não é algo apenas passional que eu sinto, porque sentimentos vão e vêm. Não é? Mas agora, quando nós temos uma aliança com o nosso irmão, nós temos um compromisso com o nosso irmão de viver para agradar a Deus, mas também para servir ao nosso irmão. E aqui, a partir do verso 25, Paulo vai nos dar conselhos práticos para que a gente viva em comunidade e desenvolva entre nós, à medida que vivemos em comunidade, desenvolva entre nós a santidade. Por isso, verso 25, nós vimos semana passada, Paulo vai dizer, e aqui ele dá uma ordem, né, está no imperativo, deixem a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, porque vocês são membros uns dos outros. E agora no verso 26, mais uma vez no imperativo, ele vai dizer, fiquem irados e não pequem. Irmãos, e esse texto é de difícil interpretação. Difícil interpretação. Como assim ficar irado e não pecar? Não é? Parece que é muito subjetivo, não é assim? Pastor, até que ponto eu consigo ficar irado sem pecar? Então, os irmãos tenham misericórdia de mim, porque eu consultei comentaristas, os comentários são muito subjetivos. Muito subjetivos. Mas existem algumas coisas aqui que são consenso. A primeira coisa é que o crente precisa ficar irado. É uma ordem. Aqui está no imperativo. Fiquem irados. Isso é um ponto interessante. E existe, portanto, meus irmãos, uma ira que é santa, que é justa. Porque o próprio Deus é um Deus da ira. Naum, o profeta Naum, capítulo 1, verso de número 2, Deus vai se apresentar para Israel dizendo, eu sou um Deus de ira. Eu sou um Deus de ira. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, me parece que depois do verso 19, ele vai dizer justamente isso, né? Irmãos, não se vinguem, mas deem lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. E, mais uma vez, esse verso que nós lemos, ele faz ressonância com Salmo 4, verso 4, quando o salmista vai dizer justamente isso, que nós devemos irar, mas nós não devemos pecar. Portanto, existe uma ira justa. E que ira justa é essa? É quando a santidade de Deus, aí o João Calvino vai dizer, é quando a santidade de Deus é atacada. O crente precisa ficar irado quando vê o pecado em curso. O Calvino vai usar até uma expressão assim, dizendo, olha, até um cão ataca quando vê o seu dono sendo ofendido. Quanto mais nós deveríamos ficar irados e atacar as pessoas que ofendem a Cristo. Ele vai dizer, olha, nós precisamos desenvolver essa ira santa. Quando nós vemos o pecado em curso, quando nós vemos a maldade em curso, quando nós vemos Cristo sendo aviltado, nós precisamos ficar irados. Essa é uma ira justa, meus irmãos.
Quando nós vemos o pecado deformando a vida dos nossos irmãos, escravizando os nossos irmãos, quando nós vemos os irmãos presos em amargura, em ansiedade, em escravidão de pecado sexual, nós precisamos ficar irados. E eu acho que falta muita ira nos púlpitos das nossas igrejas hoje. Nós precisamos de mais pregadores irados. Eu acho que os púlpitos da nossa igreja estão mais para evangelho coaching, do bem-estar, do todo mundo é bonzinho e ninguém peca, do que, né? E porque eu não posso ofender o meu irmão. Eu não posso falar contra o pecado, porque senão o meu irmão vai para casa triste. Que vá para casa triste. Nós precisamos de mais ira entre nós, gente. Nós precisamos ficar mais indignados. Quando nós vemos os irmãos em pé de guerra, nós precisamos nos irar. Então Paulo vai dizer aqui, irai-vos. Irai-vos. Igreja Batista Betel, a palavra de Deus para nós essa manhã é, nós precisamos nos irar, precisamos estar enervados mesmo. A gente não pode ver uma situação que desagrada a Deus, que afronta o Evangelho, e ficar de braços cruzados, dizendo, não tem nada com isso. Temos sim, gente. Temos sim. Porque quando o pecado se introduz entre nós como uma cunha, ele divide as pessoas. Quando nós abrimos concessões, o pecado nos separa não apenas de Deus, mas nos separa dos nossos irmãos. E nós temos falado aqui, quando nós vivemos uma vida de pecado, pode ser no quarto secreto seu, onde ninguém está te vendo, a sua esposa, seus filhos, não importa. Se lá a gente vive uma vida que desagrada a Deus, com certeza essa vida que desagrada a Deus, que está lá no seu quarto, não vai ficar apenas lá. Ela vai para a sua mesa, para a mesa da sua casa, ela vai para o seu leito nupcial, ela vai para a igreja, ela vai para o trânsito, e aí a gente azeda e estraga tudo, né? Então nós precisamos ficar irados. Paulo vai dizer, irai-vos. Mas agora, vocês devem ficar irados, mas vocês não devem pecar. E aqui que é o X da questão, o que significa isso? O Ed Renekiewicz, quando eu assisti uma série de pregações dele, há muitos anos atrás, né? Com todo respeito, o Ed mudou muito as pregações, mas numa época, ele tinha umas pregações muito boas, ele pregou sobre os 7 pecados capitais. Tem uma série de pregações dele, os 7 pecados capitais. E ali, um dos 7 pecados capitais é a ira. E ele vai dizer que nós pecamos quando essa ira que nós temos, que muitas vezes é justa, santa e boa, ao invés dela ser derramada contra o pecado, nós precisamos ficar irados contra o pecado, nós derramamos essa ira contra a pessoa. Quando nós ficamos irados porque o irmão tem um comportamento que desagrada a Deus, em vez da gente combater aquele pecado, ir ao Senhor em oração e falar, meu irmão, vem cá, olha, vamos acertar a vida. Não, nós ficamos irados, mas aí nós derramamos o azeite fervente daquela ira sobre o nosso irmão. E aí nós nos vingamos. Nós nos vingamos. O irmão me magoou, pastor. Eu fiquei irado. Ok, você deve ficar irado mesmo. O irmão afrontou a sua dignidade e você é criado em mais semelhança de Deus. Fique irado. Mas agora, quando você vai lá e se vinga, aí você está derramando a ira, a sua ira, sobre o seu irmão. Isso é pecado. Porque o profeta Naum, mais uma vez, vai dizer, a mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança. Eu, Senhor, retribuirei. Irmão, sabe por que o crente deve perdoar? Quando ele é ofendido? Quando a sua dignidade é afrontada?
nós precisamos perdoar, descansando em um Deus que é perdão, porque assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós também devemos perdoar o nosso irmão, mas também nós devemos perdoar, porque nós devemos descansar na promessa de Deus, dizendo que é Deus que vai vingar. Porque Deus é o único justo, gente. Deus é o único que sonda mente e coração. Porque a gente não conhece o coração do irmão. A gente não pode julgar o coração do outro. Você não sabe o que está lá. Você não sabe se de fato aquele irmão que você acha muitas vezes que afrontou você não sabe as intenções do coração dele. Agora, quem conhece mente e coração e nos sonda e sabe quem nós somos, é Deus. E o único capaz, portanto, da vingança é Deus. Portanto, quando a gente for ofendido, ou quando a gente vê algum mal em curso, vamos combater o mal. Combata o mal. Combata o pecado. Combata a injustiça. Mas não combata as pessoas. As pessoas nós devemos amar. Quando é o nosso irmão, nós devemos perdoar. Nós devemos pedir para que Deus possa derramar mais graça e amor no coração dele e no nosso, para que a gente ande juntos. É isso que Paulo vai dizer. Irai-vos e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira e nem deem lugar ao diabo. Irmão, se tem algo que Satanás odeia, é ver uma igreja em unidade. Uma família em unidade, uma igreja em unidade, marido e mulher andando em unidade. Aí o que ele faz? O que ele faz? Ele primeiro semeia a discórdia. Aí ele convence você que você está coberto de razão. Não é assim? Né? Olha, o que ele fez com você? Olha, você é a vítima nessa história. E aí aquilo quando cai no seu coração, e aí você vai para a cama com aquilo, Paulo vai dizer, você ficou irado? Não vai para a cama com aquilo. Porque tem uma ideia aqui de que a semente germina à noite, não é? Você planta, aí à noite aquilo vai fertilizando. Aquilo vai sendo gestado dentro de você. Quando a gente começa a permitir que Satanás implante em nós ovos de serpente sobre o nosso irmão, ele é o senhor da mentira. E ele começa então a mentir para nós acerca do nosso irmão. A mentir para nós acerca do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, da nossa comunidade, e aquilo começa a azedar dentro de nós, e Paulo vai dizer que quando isso acontece, Satanás alcançou espaço no nosso coração. E quando ele alcança espaço no nosso coração, ele nos divide, gente. Às vezes a gente não fala nada. Né? Se tem uma manifestação da ira fervente que é derramada sobre o outro, não é quando a gente explode, não. É porque quando a gente explode, há chance do conserto. Quando você chega para o irmão e fica bravo com o irmão, e diz, irmão, eu não gostei porque você pisou no meu pé, e olha, e está doendo, e eu vou pisar no seu pé também, e agora nós vamos resolver a situação. É possível que a graça de Deus ainda, de alguma forma, nos alcance. E naquele confronto direto e aberto e explícito, Deus haja, e aí a gente lava a roupa suja, e aí aquela roupa suja é lavada e a gente se reconcilia. Mas sabe qual que é a estratégia de Satanás, gente? Preste atenção, porque em 6.000 anos da história da humanidade, Satanás sempre agiu assim. O que ele faz? Qual é a maior manifestação da ira pecaminosa entre nós? É quando nós ficamos irados contra o nosso irmão. E aí, como que a gente derrama esse azeite fervente da ira sobre o nosso irmão? Não é brigando e explodindo, mas é ignorando o nosso irmão.
indiferença. Indiferença. No Sermão da Montanha, a gente está estudando sobre não matarás, não é? Não, ali a ideia de não assassinarás. Como que a gente assassina uma pessoa no nosso coração, gente? É sendo indiferente. Assim, tipo assim, você está me magoando, aí você seca aquela pessoa. E aí, daí a pouco, você nem odeia, mas também não ama. Aquela pessoa está viva, para você faz tudo bem, está morta também, tudo bem. Esse é o espírito de Satanás, meu irmão, do anticristo. As pessoas vão dizer que Satanás não se ira, ele é indiferente. Ele é indiferente, ele não tem sentimento. Satanás é meio que psicopata nesse aspecto. Ele não tem remorso, ele não tem raiva, ele não tem alegria, ele não tem tristeza, ele simplesmente é indiferente. Gelado. Gelado. Aí Paulo está dizendo, olha, não deem lugar ao diabo. A tradução mais literal é, não permita que Satanás controle você. Portanto, não se torne uma pessoa fria. Porque às vezes a gente se blinda para que as pessoas não nos machuquem e nosso coração fica gelado. Aí nada mais nos afeta. Aí a pessoa pode pisar em você e você não sente mais nada. Aí a pessoa também pode amar você e você já é incapaz de sentir a ira, o ódio, mas é incapaz de sentir o amor também. Aí Satanás alcançou o nosso coração. O C.S. Lewis tem uma frase muito interessante, que ele fala sobre o amor, que ele vai dizer mais ou menos assim, ele vai dizer que não existe investimento seguro, falando do coração do cristão. E a disposição que deve haver no coração do cristão para que ele ame. E amar implica também ficar irado, gente. Deus é amor, mas Deus também é Deus de ira, não é? O C.S. Lewis vai dizer, se você ama alguém, pode ter certeza que o seu coração vai ser partido. Se você não quer ter o seu coração partido, não dê ele a ninguém, nem mesmo a um bichinho de estimação. E aí, se você fizer isso, o seu coração estará seguro. Aí ninguém mais vai te afetar, você não vai ser mais magoado. Olha o que C.S. Lewis vai dizer, não dê o seu coração para ninguém, seja insensível, seja gelado. Não permita que as pessoas despertem a ira em você, mas também não permita que as pessoas despertem carinho e afeto em você, seja gelado. E aí você vai estar seguro. Ele vai dizer, olha, seu coração vai ficar tão seguro, que aí, quando você perceber, ele já vai estar sendo fechado dentro de um caixão, de um esquife, morto. E aí ele vai dizer que o único lugar na criação de Deus, na nossa existência, que o nosso coração estará seguro contra as ofensas do amor, é o inferno. É o inferno. Às vezes a gente acha que quando a gente morre, a gente vai para o inferno. Mas não é, gente. A gente já está no inferno. Quem está no céu agora. Mas quem está no inferno, já está no inferno. Então, a palavra do Senhor para nós hoje é, irem, fiquem irados, demonstre que você se importa, demonstre que você de fato se importa com a santidade de Deus e com o bem do seu irmão. Fique irado, você precisa ficar irado, se indigne.
Mas não derrame essa ira sobre o seu irmão. Porque se você derramar essa ira sobre o seu irmão, você vai dar lugar ao diabo. E aí o seu coração vai se tornar indiferente, insensível, frio. Aí você vem na igreja, aí você já, não vou cumprimentar fulano e ciclano porque eu estou magoado, nosso coração se inferniza. Aí, em casa com o marido, já, antes brigava com o marido, agora nem briga mais. Eu encerro em 2 minutos, mas eu gosto de contar uma historinha. Eu fui conselheiro de jovens, adolescentes e tudo mais por um tempo, pastor. E aí eu tinha um casal, eles eram recém-casados, e eles brigavam muito. Aí eles foram em casa e pastor, nós estamos com uma dificuldade muito grande, porque a gente não passa um dia sem brigar. E quebramos o pau, e nós não nos entendemos, e ela não me entende, eu não entendo também, aquela coisa toda. Eu ouvi com paciência e falei, vamos fazer um trato? Vocês topam? Topam. Olha, vocês vão passar um mês, só um mês, sem brigar, ok? Sem brigar. Combinado? Combinado, pastor. Beleza. Um mês, façam uma força, um mês, gente. Vocês vão conseguir. Aí eles foram para casa, tá. Um mês e pouco depois, voltaram em casa novamente, sentaram, eu falei, e aí, a lição de casa fizeram? Pastor, fizemos. Conseguiram ficar um mês sem brigar? Ficamos. E o pastor, pastor ingênuo demais, né? Aí eu fiquei, mas que coisa boa, uma vitória. Mas como é que vocês conseguiram ficar um mês sem brigar e tal? Eles, não, pastor, nós ficamos um mês sem conversar. Ela ia para um lado, eu ia para o outro. Nossa. Esfriou. Aí eu falei, não pode voltar a brigar, porque pelo menos tem sangue correndo na veia de vocês ainda. Fica irado com o outro, vocês eram felizes e não sabiam. Agora que a relação se tornou gelada, agora pronto, o casamento acabou. Gente, eu estou fazendo apologia para casal sair brigando, né? Por favor. Mas antes brigar do que, e sentir nervo, do que a indiferença, gente. Porque é sinal que Satanás se apossou do nosso coração. Amém? Amém. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Mais uma vez te damos graças por essa manhã, Senhor, por todo o ensino que nós tivemos nesses 2 momentos de escola bíblica dominical. Ó Pai, como nós oramos, que essa palavra não faça apenas sentido para nós, mas que ela nos transforme, Senhor. Isso é obra do Teu Espírito. Ó Senhor, isso é obra do Teu Espírito. Continua conduzindo a Betel por esse caminho que é tão estreito, Senhor, para que possamos encontrar a vida eterna. No nome de Jesus oramos. Amém, amém. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos cantar, e assim nós estamos despedidos. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus
louvores, súplicas, anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Amém. Que Deus abençoe o seu domingo. Você não vai sair daqui sem antes passar ali na nossa cantina e, para além de ser abençoado, abençoar também a nossa igreja, abençoar aqueles que estão, né, já por fazer a sua inscrição no nosso acampamento. Esse é um movimento para isso, para abençoar a vida daqueles que precisarão. Então você pode passar ali e participar junto conosco. Deus abençoe o seu domingo. Até logo mais à noite.